Graça e paz, abençoado, eleito do Senhor, privilegiado. Uma notícia boa, gente. Deus já me disse de novo. Tem muita, mas muita gente recebendo a graça, meu amor. Meu querido, amado irmão, abençoado, predestinado dentro da fundação do mundo, selado, ungido, consagrado, separado para Deus. Nós já somos tudo isso. Amém. Os vídeos tá bombando. Tá dando audiência. E obrigado àqueles que estão compartilhando. Me ajude, gente. Vocês que ainda não estão ajudando no reino de Deus, me ajude. Porque já tem muita gente ajudando. Tá compartilhando para a família e tudo, gente. Amém. Olha, eu e Deus aqui, ó. Tá ali firme. Amém. Olha o que ele me deu. Olha, tem muita pérola aqui, mas eu não posso deixar de dar a pérola dele, porque é muita coisa, tá bom? E ele me dá mais e mais e mais. Quanto mais eu anuncio ele, mais ele quer. É muita gente. Como é que a Bíblia, ninguém gosta da Bíblia, tem gente que não gosta da Bíblia. Feliz é aqueles que gostam, né? Porque, sinceramente, aí é feliz. Esses que gostam da Bíblia, que lê a Bíblia, é feliz. Mas eu não estou falando do Gênesis e Apocalipse, não, viu? Amém? Na medida que eu dou capítulo e versículo, vocês vão. Hoje mesmo ele me deu Jeremias 18, versículo 6, da casa do olheiro, que quebrou o jarro e tal, tal. É quando você sai do caminho de Deus. Tá certo? Vamos lá. Jeremias 18, versículo 4 e 6. Ele deu 6, tá bom? Mas olha, quebrou-se na mão do olheiro. É aquelas pessoas que saem do caminho de Deus, entendeu? Quebrou. Aí Deus, se você quiser, você renova de novo, volta e Deus conserta. Tipo assim, entendeu? Que é o olheiro e ele é o barro. Será que ele não pode consertar você de novo? Volte para Deus correndo. Ah, eu saí do caminho de Deus. Não, volte para Deus. Não é para ir para a igreja nem para o monte, é para a palavra. Volte, que ele vai consertar. Amém? Você vai ver. Veja só. Do olheiro. Ainda que o olheiro se empenhasse ao máximo, não era bem sucedido em todas as suas obras. Alguns vasos se estragavam e eram destinados ao refungo. Mas se o vaso danificado ainda estivesse com o barro úmido, havia esperança de ser novamente moldado. Com essa ilustração semelhante à do cinto de linho apodrecido, Deus diz que o seu povo estava estragado. O seu povo estava estragado. No entanto, ele se mostrava disposto a começar o trabalho novamente. Dessa forma, o Senhor desejava recuperar o propósito para o qual Israel havia sido. Porque ele tem plano, ele tem propósito nas nossas vidas. E aqueles que saem do caminho de Deus, Deus aceita de volta. Bota na videira de novo. Só que você tem que ficar firme. Deus é misericordioso. Veja só. Criado ser um vaso de honra para ele, contudo, o orgulho e a falta de arrependimento impediam que Deus moldasse a nação. Sabe aquele filho pródigo que pediu a herança para o pai e viveu numa situação, gastou o dinheiro todo e estava quase comendo comida de porco e voltou para casa? E o pai dele aceitou? É a mesma coisa do papai. Viu? Veja só.
e a falta de arrependimento. A nação, aquele, porém, que experimentam a salvação do olheiro, o Senhor Jesus, e depois passam a ignorar o seu trabalho. Por exemplo, eu estou em Deus Todo-Poderoso. Aí eu voltei para o mundo de novo. Aí ele me restaura. Mas eu pedindo com coração, com arrependimento de verdade. Ele me restaura. Ele é o olheiro e ele bota de dentro para fora, limpa todos nós de novo. Entendeu? Ele é misericordioso. O olheiro, o Senhor Jesus, e depois passam a ignorar o seu trabalho. Se podem, se perdem. Isso significa que quem reluta para não ser moldado pela palavra de Deus, rejeita o processo de transformação estabelecido por ele, por isso é destinado à ruína. Tá vendo? Tem que aceitar. Me arrependerei. Aqui já tem o outro, que é o 8. É continuação, tá? Me arrependerei, a prova de que o Todo-Poderoso estava disposto a perdoar e reconsiderar o seu julgamento. Era o constante alerta que ele dava por meio de Jeremias. Tá vendo? Ele fica disposto a nos ajudar. Ele é um Deus misericordioso, gente. Ele é tudo. Ele não quer mal pra gente. Só que ele tem que ter a doutrina dele, né? Ele é o nosso Pai. Maravilhoso. Não entendeu? Vamos lá agora. Aí se der, depois eu leio um pedacinho ó. Ai. Veja, depois. No final, tá bom? Não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, de dentro para fora, que é isso que ele quer dizer, entendeu? Ó casa de Israel, ó Lúcia, diz o Senhor, eis que como o barro na mão do olheiro, assim sois, Lúcia, vós na minha mão, ó casa de Israel, ó Lúcia, entendeu? Aí eu estou botando o meu nome, fica mais fácil. Eis que, como o barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, Lúcia, ó casa de Israel. Entendeu? Agora veja. Jeremias 18, versículo 6. A explicação do papai é até pequena, vai dar para eu ler alguma coisa do Jeremias. Se não der para ler tudo, que eu acho que é grande, vamos ver. Uma massa de argila não consegue, de forma em um vaso bonito. O olheiro gira a roda. Eu tenho até vídeo sobre isso aqui. Uma massa de argila não consegue se formar em um vaso bonito. O olheiro gira a roda e as mãos dele dão forma à argila. Quando a argila resiste, ela quebra, se esfarela e cai. É só quando o olheiro está no controle que a argila pode realizar a beleza, a força e o propósito que o olheiro visualizou desde o começo. Tá vendo? A mesma coisa Deus faz com a gente. Que é isso que ele está dizendo. A mesma coisa. Veja, oração. Pai, age como te aprove na minha. Pai, age como te aprove na minha vida. Tu és o meu Criador. E guia. E eu coloco a minha vida nas tuas mãos habilidosas
modela-me de acordo com a tua intenção, a fim de que eu possa ser forte. Ele fez a mesma coisa comigo. Mas eu nunca saí do caminho dele, não. Mas é que ele botou de dentro para fora. Tá entendendo? Ser forte na fornalha que me molda, saindo dela como verdadeira obra tua, preparado para cumprir com a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Tá vendo? Que coisa linda. Agora, já que eu estou aqui, eu não vou nem abrir a Bíblia, vou ler aqui mesmo. Veja só. Vamos lá. Ler um pedacinho do Jeremias, para vocês verem. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras, Jeremias. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro. Quebrou-se na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do olheiro, que o olheiro, nesse caso, é Deus, fazer. Quinto, então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que, como o barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ô Lúcia, porque eu me desviei, mas Deus faz tudo isso de novo. Deus me perdoa se eu pedir perdão de coração. É como Deus quer que você volte. Volte. Mas você volta não é para ir para a igreja nem para o monte. Volte, fale com ele no seu culto, no seu lugar. Como Davi tinha uma casa. Entendeu? É isso que Deus quer. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derrubar e para destruir. Tá vendo? Agora veja. Vou ler um pedacinho aqui de outro. Veja só. Jeremias 17. Veja. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamangueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará num lugares seco do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de seguidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Tá vendo? Enganoso é o coração. Amém? Tá vendo? Maldito o homem que confia no homem. Não confia em ninguém, confia em Deus. Deus é o nosso pastor, Deus é o nosso pai, Deus é o nosso guia. O que é que você quer mais? Deus é o nosso amigo. Entre no seu quarto oculto, fale com ele. Ele não vai sair espalhando para ninguém, não. Ele é o nosso amigo, pai, tudo. Ele é meu amigo, ele é meu pai, ele é meu marido, ele é meu relógio. Ele é tudo, ele é tudo, ele é tudo. Dependa de Deus para tudo. Ore sem cessar.
Louve a Ele. Uma oração sincera. Não deixe sua cabeça vazia, que é a oficina do diabo. Entendeu? Jesus não vai voltar. Jesus está dentro de nós. Nós somos Jesus. Nós estamos com a cruz de Jesus. Tá certo? Amém. Deus é tudo, gente. Deixa Deus em primeiro lugar na vida de vocês, que a vida de vocês muda. A minha mudou, gente. Era tanta coisa. E graças a Deus. O R. Soares não tem nada, não. Não é nada. Aquilo ali é só uma manipulação. Valdomiro é uma manipulação. É uma seita. A Universal é uma seita. Dá tudo que você tem na Fogueira Santa. É mentira. Entendeu? A Assembleia também é outra mentira. A Congregação do Brasil, que não tem nada de Brasil, é o único que diz que não é para dar dinheiro. Dá o que você quer. Mas por que ele não devia dar a graça, então? Que eles não pedem dinheiro. Só tem a separação dos corpos. A mulher entra de um lado, o homem entra do outro. Está tudo errado. Deus não separou o joio nem o trigo. Na Assembleia, os grandão ficam aqui atrás e os pequenininhos, que é os membros, fica tudo lá embaixo. E Deus não separou nem o joio nem o trigo. E eles não têm poder para nada. Meu Deus do céu, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu queria tanto falar com cada um daqueles que fica lá na cadeira para ver se eles sabem de alguma coisa. Não sabe. Fizeram teologia, mas não sabe disso aqui. Não sabe. Eu queria. Eu, com o Espírito Santo, não era nem eu, falar com cada um deles e perguntar para eles. Em Efésios 2 está dizendo o quê? Em Efésios 3 está dizendo o quê? Em Colossenses 2 está dizendo o quê? Tal, para ver se eles respondiam. Não responde. Hã? E Gálatas 5:1 está dizendo o quê? Mas era tão bom fazer esse teste com eles. Mas era bom. Mas aqueles que se diz que é pastor, entendeu? Porque não é pastor. Mas é aqueles que se diz que é pastor. Porque pastor não é cargo, não é título, não é profissão. Pastor é dom de Deus. Mas eu queria tanto chegar lá e dizer, eu vou entrar, mas eu vou fazer pergunta para cada um de vocês. Mas eu não dá. Era muito desafio. Você, o que vai, fica aí. Eu vou perguntar para todos eles, eu vou perguntar, depois eu quero a resposta de cada um de vocês. Efésios 1, está dizendo o quê? Efésios 2, está dizendo o quê? Efésios 2, tal, está dizendo o quê? Gálatas 5:1, está dizendo o quê? Apocalipse 1:8, está dizendo o quê? Pronto, agora eu quero a resposta de cada um de vocês. Você primeiro. Fala aí a resposta. Parece que eu estou vendo. Fala aí a resposta. Nenhum vai responder. Por quê? Porque eles não sabem, eles não conhecem a nova aliança. Eles só conhecem os velhos, o velho. Moisés. Eles não conhecem a nova aliança. Se eles falam alguma coisa, mas não é como eles falam, eles torcem, eles já estão acostumados a torcer. Amém? Deus abençoe vocês, graça e paz. Deus é com vocês sempre. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, viu, gente?